A Mina de Ouro do Holandês Perdido é um dos melhores contos de tesouros da história do Oeste americano. Envolve uma história de maldição com direito a tesouro escondido, mortes estranhas e lendas passadas de geração em geração. Existem diversos casos de pessoas que misteriosamente desapareceram quando tentavam localizar a velha mina. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje trago uma história de mistério de uma caça ao tesouro. Se você gosta de assuntos envolvendo sobrenatural, crime e mistério, se inscreva no canal para mais conteúdos. A Mina de Ouro do Holandês Perdido é uma lendária mina localizada no Arizona, em algum lugar nas Cordilheiras da Superstição. O nome Montanhas da Superstição já é bastante sugestivo. Há rumores de que uma maldição recai sobre todos aqueles que tentam encontrar a mina nessas montanhas. Mas enquanto muitas pessoas acreditam que os assassinatos podem estar ligados à maldição, outros dizem que poderiam ser bandidos se aproveitando dos exploradores de ouro. O caminho para essas riquezas é pavimentado em mistério e destruição, e pelo menos 600 pessoas perderam suas vidas tentando encontrar o tesouro. Quando os espanhóis chegaram em 1540, a região era habitada pelos Apaches. A tribo avisou aos espanhóis que eles não deveriam explorar o local, porque o Deus Trovão se vingaria deles, causando um tremendo sofrimento e mortes horríveis. Os índios chamavam a Montanha da Superstição de Playground do Diabo. Mas os espanhóis estavam determinados e começaram a explorar. Quase imediatamente, os homens foram desaparecendo misteriosamente, só para serem encontrados mortos mais tarde, com seus corpos mutilados e suas cabeças cortadas. Resultado de intensa atividade vulcânica, havia a lenda de que as Montanhas da Superstição tinham a entrada do submundo. Um homem chamado Jacob Watts, um imigrante alemão conhecido como o Holandês, foi para a América em busca de ouro no final do século XIX e alegou que localizou uma rica mina de ouro na cordilheira, mas então adoeceu gravemente e deu pistas à sua cuidadora, Julia Thomas, sobre onde o ouro poderia ser encontrado. Sem saber o que fazer com seus rabiscos, ela vendeu o mapa por $7. Desde então, as pessoas têm desaparecido enquanto tentam encontrar o que poderia ser nada mais do que especulações de um homem moribundo. Nessas terras aconteceu o que agora é chamado de Massacre de Peralta, que ocorreu por volta de 1848. Uma família mexicana foi morta por Apaches depois de procurar ouro na terra. Dizem que a família Peralta descobriu a famosa mina de ouro do Holandês dentro das malditas Montanhas Supersticiosas. De acordo com a lenda, os Apaches esconderam todo o ouro que a família levava. A área agora é chamada de Cemitério do Massacre. Eliseu Reeves era um personagem e tanto. Ele vivia no Vale da Montanha, onde cultivava vegetais e caçava. Era um homem excêntrico que nunca raspava os cabelos e raramente tomava banho. Ele se estabeleceu nas Montanhas das Superstições em 1872 e ficou conhecido como o Louco das Superstições. Às vezes ele corria nu pelos canyons, disparando uma pistola. Na primavera de 1896, quando Reeves não era visto há algum tempo, um de seus poucos amigos foi vê-lo. O homem de quase 70 anos foi encontrado morto. Sua cabeça tinha sido cortada e jogada a vários metros de distância. Em 1910, os restos esqueléticos de uma mulher foram encontrados em uma caverna no alto da Montanha da Superstição. Ela tinha um pequeno saco de pepitas de ouro com ela, mas não havia sinais do que poderia ter acabado com sua vida. Parece que a mulher encontrou algum ouro e apenas morreu.
Em junho de 1931, o Dr. Adolf Ruth partiu em uma viagem de 2 semanas através das lendárias montanhas supersticiosas em busca do tesouro perdido. Ele nunca voltou para casa. A equipe inicial de busca não encontrou nenhum vestígio dele, mas então, em dezembro do mesmo ano, encontraram um crânio humano com 2 buracos de calibre 44. Eles determinaram que ele tinha sido atingido a queima-roupa e, de alguma forma, sua cabeça se desprendeu de seu corpo. Seus restos mortais e itens pessoais foram descobertos em janeiro de 1932, a cerca de 1 quilômetro de onde seu crânio foi descoberto. Investigadores, na época, acharam que ele mesmo havia tirado a própria vida, mas muitos questionaram como o suposto calibre 44 não tinha balas faltando. O talão de cheque de Adolf continha uma nota escrita à mão, dizendo: "Vim, vi e venci". Na década de 40, o caçador de tesouros James Cravey, de 62 anos, tentou localizar a mina de ouro, mas foi encontrado morto. Seu corpo sem cabeça foi descoberto primeiro e só 6 meses depois que seu crânio foi encontrado. Sua jornada para encontrar a mina foi um grande espetáculo na época. Ele viajou para a montanha de helicóptero e, antes de partir, disse a seus amigos que sabia exatamente onde o ouro estava escondido. Ele decidiu que sua jornada levaria 10 dias, então pediu ao piloto para voltar após esse prazo para buscá-lo. Mas quando o piloto chegou, James tinha desaparecido. Seu acampamento estava intacto e apenas 2 dias de comida tinham sido comidos. Ninguém sabe por que James teve a cabeça removida ou quem o matou. O mistério continuou quando James Kidd desapareceu nas montanhas. Ele não tinha família e era muito pobre. Ele passou um tempo considerável nas montanhas e até possível que tenha encontrado o tesouro perdido. Ele era reservado e distante e é por isso que ninguém sabe muito sobre ele. Seu desaparecimento foi relatado em 29 de dezembro de 1949, mas provavelmente tenha sido antes, só que ninguém percebeu. O estranho é que vários anos após o desaparecimento dele, descobriram que ele deixou uma fortuna de $500 mil para trás e um testamento muito estranho que especificava que toda a sua propriedade seria concedida a qualquer um que pudesse provar que fantasmas existiam. Seu cadáver nunca foi encontrado. Foi no início de 1952 quando Joseph Kelly decidiu sair em busca da fortuna perdida. Ele nunca mais foi visto vivo, sendo encontrado 2 anos depois. Ele tinha sido baleado na cabeça e não havia pistas sobre a identidade do atirador. No mesmo ano, 2 garotos da Califórnia chamados Royce Blay e Charles Harberg desapareceram nas montanhas. Seus cadáveres nunca foram encontrados. Aparentemente, tropeçar em crânios é uma ocorrência regular nas montanhas da superstição. De 1955 a 1978, vários restos mortais foram encontrados com buracos na cabeça. Mais 2 cadáveres foram encontrados sem cabeça e os investigadores nunca foram capazes de encontrar seus crânios. O garimpeiro Jay Clapp passou mais de 1 década e meia trabalhando na montanha antes de simplesmente desaparecer, em julho de 1961. A busca policial, no caso, foi minuciosa, embora nenhum vestígio dele tenha sido encontrado, então eles cancelaram a caçada. 3 anos depois, encontraram seu esqueleto sem cabeça. O crânio dele ainda não apareceu. Em abril de 1958, um acampamento deserto foi descoberto ao norte da montanha e a cena era sombria. Coisas como ferramentas de cozinha e materiais de limpeza com algumas cartas pessoais foram deixadas para trás, mas o mais perturbador foram os cobertores ensanguentados. Estranhamente, alguém tinha rasgado os endereços das cartas e nenhum vestígio dos ocupantes foi encontrado.
Até as pedras têm má fama nessas montanhas. No fim dos anos 20, um grupo de pessoas estavam caminhando pelas trilhas quando, de repente, grandes pedras rolaram sobre elas, esmagando todos. Em 1970, um garimpeiro chamado Al Morrow sofreu o mesmo destino. Um pedregulho caiu e ele morreu enquanto escavava um túnel. Em 1964, os restos mortais de Robert e Richard Kremes foram descobertos no fundo de um penhasco alto. Uma pedra havia caído sobre eles. O último corajoso a se aventurar nessas terras que se tem notícia foi Jesse Kappen. Ele estava obcecado com a lendária mina de ouro holandês e estava convencido de que poderia localizar o tesouro escondido nas montanhas da superstição. Infelizmente, o homem de 35 anos desapareceu em 2009. Centenas de livros e mapas foram encontrados em seu apartamento após seu desaparecimento, mostrando que ele pesquisou extensivamente o assunto. De acordo com os arquivos encontrados em seu computador, ele já tinha tentado localizar o tesouro em pelo menos outras 2 ocasiões e não contou a ninguém. Levou quase 3 anos até que seus restos mortais fossem finalmente localizados. A busca e resgate encontrou seus restos presos em uma fenda improvavelmente apertada, a cerca de 30 metros do chão. Ele pode ter caído de alguma forma, ficou preso, mas sua causa oficial de morte permanece desconhecida ou não relatada. Não houve trauma no crânio e seus ossos estavam presos em um local tão inacessível que foi preciso uma grande mobilização para recuperar seu corpo. Se esses casos não foram o suficiente para te intrigar, existem outros relatos que sugerem que a área é assombrada, provavelmente pelos muitos que morreram lá em circunstâncias horríveis. Você acha que essa história se enquadra mais em casos criminais ou em montanhas realmente amaldiçoadas? Se forem casos criminais, seriam necessários gerações de assassinos, talvez os Apaches. Mas por que as autoridades deixam anos sem punição? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. Falando em maldição, eu recomendo o vídeo com maldições egípcias que se tornaram reais. Eu vou deixar aqui na tela final. Deixe seu like, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!